Meus amigos, eu já usei essa frase aqui algumas vezes no canal, né? O futebol ele flerta ali com o aleatório várias vezes, mas tem outros muitos momentos que ele gosta simplesmente de ser óbvio, que é o que aconteceu no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Conversemos sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Flamengo 0, São Paulo 1. O jogo no Maracanã com uma renda, inclusive, de mais de 26 milhões de reais, uma das maiores da história do futebol brasileiro. E por que eu digo uma das maiores? É porque a gente já teve lá atrás outras que, se a gente fizer correção monetária, vai bater próximo ou até passar dessa renda absurda de 26 milhões de reais para um Maracanã que não estava abarrotado e não estava lotado. Pasmem, numa final de Copa do Brasil envolvendo Flamengo e São Paulo. E aí, no começo do vídeo, eu falei sobre o futebol que flerta com o aleatório, mas que muitas vezes ele vai no óbvio. E aí, o óbvio era, antes da final, e eu não sou engenheiro de obra pronta, porque ao longo de toda a preparação para a decisão, a gente falava, se existe um favorito, talento à parte, olhando para o campo e bola, esse favorito é o São Paulo. E por que o favorito é o São Paulo? Porque o São Paulo tem um time melhor treinado, um ambiente mais em paz, jogadores em melhor fase e decide em casa. Dito isto, o São Paulo agora mantém tudo o que foi analisado, ele segue sendo o melhor treinado, um ambiente mais em paz, em jogadores em melhor fase, ele vai decidir em casa e com uma vantagem de poder jogar pelo empate. Portanto, tem algo desenhado aí. O Flamengo pode redesenhar isso? Pode. Porém, o São Paulo é favorito num jogo de poucos erros, de muitos acertos, e acertos esses que estão em travar também o Flamengo e impedir o Flamengo de jogar. O São Paulo fez um jogo sem erro, ou o jogo do erro zero. O mérito da vitória, ele é todo do São Paulo, que explorou o que tem de melhor e o que o Flamengo tem de pior. E depois a gente vai ver posicionamento médio, o mapa do jogo do Flamengo, como o São Paulo conseguiu manter o Flamengo fora da zona de perigo, inclusive para o SofaScore, nos dados do jogo, o Flamengo não teve nenhuma grande chance. Por mais que no primeiro tempo tenha tido uma jogada envolvendo o Gerson, Bruno Henrique, um passe para a área buscando o Gabigol, ali me parece uma chance, mas estatisticamente não foi computado. E no segundo tempo, uma cabeçada do Pedro, em que a zaga tira ali, até com alguma tranquilidade, perto da linha do gol, mas não chega a ser um lance muito agudo. No geral, o que o Flamengo tem de melhor, o que a gente entende que o Flamengo tem de melhor, que é o seu poderio ofensivo, o São Paulo conseguiu travar e foi trabalhando a posse. Lembrando, São Paulo e Flamengo são duas das equipes que mais ficam com a bola no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Fluminense. E nessa disputa, no primeiro tempo, claramente o domínio das ações com e sem a bola foi do São Paulo. O São Paulo ele foi dominante na primeira etapa com a bola e sem a bola. E aí entra algo que o Sampaoli falou na coletiva pós-jogo, falando das segundas bolas, né? As sobras eram todas do São Paulo. E aí o São Paulo até dá uma, na minha concepção, ele joga um pouco para os caras, né? E a entrevista toda do São Paulo um pouco no pós-jogo foi não de terceirizar a parada, mas de falar, eu tô aqui levando porrada, mas eu não estou conseguindo conectar nada com o elenco, né? Inclusive, quando ele fala dessa questão de perder no segunda bola toda hora, que aí ficava meio que inviável botar em prática o plano de jogo se não ganhava nenhuma segunda bola. E tem outros pontos na entrevista também. Mas o foco, num primeiro momento aqui, é avaliar como o time do São Paulo conseguiu explorar essas fragilidades de um Flamengo muito mal treinado, que entrou com uma escalação diferente do habitual, com Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, e atrás Gerson, Pulgar e Vitor Hugo. O Gabriel, na concepção do Sampaoli, como um ponta pelo lado direito, o Bruno Henrique mais aberto pela esquerda, o Pedro por dentro. O Sampaoli até pensou em entrar com 4 homens no meio, mas entendeu que para isso ele ia ter que sacar um dos atacantes que entregam muitos gols. O curioso aqui é ver que o Pedro passou de não utilizado a titular em sequência, né? Ele mudou a concepção dele
Mas essa escalação, e a gente vai no próximo tema tocar esse assunto, isso aqui não é o que o São Paulo entende de melhor para o Flamengo. Ele não é a concepção de jogo dele. Ele cedeu aqui por alguma razão. E no lado do Dorival, ele vai com o que ele tem nesse momento de melhor. Foi com Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista. Essa tem sido, em média, a linha. Alisson, que se encontrou de volante. O Alisson tem jogado bem fazendo esse papel. Ele sempre foi um jogador aberto que marcava legal, só que numa função mais ofensiva, as pessoas não entendiam. Pô, como assim esse cara marca tanto e não cria e tal? E acho que consolidado como um jogador de menos criação e mais composição tática, como ele se encaixa nesse papel, junto com o Pablo Maia. O Wellington Rato bem aberto pelo lado direito, fazendo esse papel de ponta, mas protegendo bem ali, dando suporte ao Rafinha no combate com o Bruno Henrique, e é interessante ver o quanto o Wellington Rato se doou para isso. O Lucas Moura, com muita liberdade de flutuar por trás do camisa 9, nem fez um grande jogo, mas a intensidade do Lucas, né, ganhou quase todos os duelos, gerava preenchimento ali de campo de ataque toda hora, né, gerava intensidade para o São Paulo e deixava a defesa do Flamengo em alerta o tempo todo. E o Rodrigo Nestor, que muitas vezes é um falso ponta, hoje jogou até mais aberto do que o habitual e deu muito certo, né? Ele fez um ótimo jogo por ali e a gente vai ver daqui a pouco o preenchimento de jogo do São Paulo, como ele foi bem mais uniforme que o do time do Flamengo. E o Caleri fazendo um gol decisivo, né? Então, o 4-2-3-1 do Dorival, que em alguns momentos pode até ter um outro desenho, mas basicamente ele parte dessa estrutura, manteve o Flamengo longe da zona de ação. E aí você vê no posicionamento médio dos jogadores, onde ficaram os jogadores do Flamengo, quase todos concentrados no meio e bem distantes do gol. O São Paulo, num geral, depois desceu bem as linhas, mas o comportamento do primeiro tempo, por exemplo, não era esse. Era com o Caleri bem mais próximo aqui da área, com o Lucas próximo também, com o Wellington Rato próximo, mas depois do 1-0, ele baixou um pouco, se compactou, mas olha o preenchimento do campo defensivo, como ele é bem mais organizado, e o Flamengo não teve a menor condição, concentrou tudo ali. O São Paulo gosta muito de jogar com pontas e abriu mão disso, e claramente não teve alternativa, e por dentro não encontrou espaço. Então, assim, o São Paulo fez um jogo de pouquíssimo erro, de muito mérito, para travar um Flamengo absolutamente desorganizado, limitado, ruim e mal treinado, porque no final das contas o Flamengo do São Paulo ele não existe. Ele não é esse corte, ele não é essa escalação. Isso não é o que o São Paulo representa ou pensa de futebol no mundo ideal, mas ele foi fazendo concessões porque, enfim, a impressão que dá é que está perdido e ele vai tentar até o fim, que é o que ele disse na entrevista, né? Vamos tentar até o fim, eu acredito, e não sei o quê. Mas uma entrevista coletiva pós-jogo que deixa muito claro que ele não se enxerga no que está no campo. Ele foi perguntado, inclusive, as perguntas foram muito boas na coletiva do São Paulo, ele foi perguntado sobre que os times dele normalmente são muito intensos, né? Fazem uma pressão bem feita lá em cima e tal. E ele não tem. A pressão do Flamengo no primeiro tempo, lá em cima, inexistiu. Beraldo, Rafinha, Arboleda, todo mundo com uma liberdade de sair jogando, com um conforto para achar o Pablo Maia, para achar o Alisson ali no primeiro passe. Assim, uma tranquilidade absurda. Então era uma falsa pressão alta, né? O Flamengo não pressionava o portador da bola. E várias vezes estava ou o Pedro indo sozinho, ou o Gerson indo sozinho. Uma desconexão completa. E aí você rompia a primeira linha, tinha lá um campo escancarado para o São Paulo conseguir gerar velocidade. O gol sai, inclusive, numa inversão de bola do Wellington Rato para o outro lado, que ele desafoga essa pressão e o campo está escancarado do lado esquerdo para o São Paulo atacar, e aí surge o gol, sai a jogada, invertendo no segundo pau, e o Caleri cabeceando para fazer o 1-0. Então, o trabalho do São Paulo ele é muito ruim, ele inexiste do ponto de vista conceitual, prático, de liderança, assim, é tudo muito ruim. E a entrevista dele foi muito sincera, mas mostrou um desânimo, uma falta de crença preocupante até, porque para quem achava que ia ser uma bomba relógio ali, essa bomba estava sem pavio, ou sem força para explodir ali na coletiva, e nem esse foi o tom das perguntas. As perguntas foram muito no campo e bola,
E ao responder sobre o campo e bola, ficou muito escancarada a desconexão que tem da comissão técnica com o elenco. O quanto que o Sampaoli pede não é executado ou não casa com o que o elenco pensa. E aqui eu não estou falando de sacanagem ou de boicote, não é isso. É desconexão mesmo. Do ponto de vista conceitual, não tem link. E ele mesmo disse, eu não estou vendo aí, realmente, o que você está me perguntando, você tem razão, os meus times são assim, assim, assado, e eu não vejo isso neste time, nesse momento. E ele deu outras deixas ali, que ficou muito nas entrelinhas, que os jogadores, por exemplo, quando ele fala das segundas bolas, né, que não ganhavam nenhum e tal, a minha impressão é ele se tira um pouco e fala, pá, isso aqui é com jogadores. Então, assim, vários momentos ele falou, ó, não está rolando, isso aqui é dos jogadores. Não está rolando, isso aqui é dos jogadores. Então, eu não vejo nenhuma perspectiva no trabalho do Sampaoli, eu não vejo futuro nenhum no trabalho do Sampaoli. Pode, eventualmente, vir um título, pode, é um jogo. O Flamengo tem talento suficiente para reverter o placar, tem, mas acho que está tudo nas mãos do São Paulo. Mas o ano de 2023 do Flamengo, ele é muito sintomático, assim, né? Ele é uma receita de bolo de como não fazer algo. Desde a demissão do Dorival, a escolha pelo Vitor Pereira, a transição para o Sampaoli e a manutenção do Sampaoli para os dirigentes do Flamengo não reforçarem o atestado de incompetência que já está grudado neles, mas que eles iam assinar embaixo se eles demitem mais um treinador, um cara que eles bancaram, depois de terem demitido o Vitor Pereira, talvez também de maneira atrasada, e se demitirem o Sampaoli, vão ser mais milhões de multa, né? O Flamengo que já gastou quase 40 milhões de multa só com treinadores ali, contando a gestão do Jorge Jesus para cá, praticamente. É bizarro, né? É bem bizarro. E por isso, olhando todo esse cenário, é que eu entendo nesse momento que você tem nessa final de Copa do Brasil uma reconstrução contra uma destruição. O São Paulo, ele vem reconstruindo a sua competitividade, a sua autoestima, o sentimento do torcedor se enxergar na equipe, a busca por títulos, a disputa de títulos de nível. O São Paulo vem no ano passado de uma decisão de Sul-Americana, agora está na decisão da Copa do Brasil, muito próximo de ser campeão de uma competição que ele não tem o título, então é um título histórico sob qualquer aspecto. E o Sampaoli, por outro lado, faz parte de um processo deste 2023 de destruição da confiança, da autoestima, até não necessariamente da idolatria de algumas figuras, mas arranhando a imagem de algumas peças nesse Flamengo que pareciam meio intocáveis. Então é um Flamengo que vai entrar 2024 muito pior do que começou 2023 e com perspectivas também piores. Porque de 22 para 23, mesmo com a saída do Dorival meio inexplicável, você tinha o Vitor Pereira vindo, alguns reforços chegando, um elenco que estava super motivado, campeão de Copa do Brasil e Libertadores, você falava, putz, pode ser que seja daqui para mais, pode ser que seja daqui para melhor. Agora, independente do que acontecer, inclusive sendo campeão, a tendência ou a percepção é daqui para pior, porque você tem ciclos se encerrando, jogadores que você não sabe se renovam ou não, um elenco que precisa de novas figuras e principalmente de um comando que tenha crença, que tenha modelo, que tenha trabalho, que tenha resultado, mas que tenha forma e que dure, né? Porque o Flamengo tem sido uma mina para detonar treinadores e trabalhos que são contratados, às vezes, pela grife, enfim, sabe-se lá por qual razão, mas com modelos de jogo que às vezes não casam com a característica do elenco. Acho que a final da Copa do Brasil tem deixado isso muito claro, né? Um São Paulo que está, enquanto instituição, voltando aos trilhos e um Flamengo que está louquinho para descarrilar. E aí, vamos ver, eu não sei nem se o título eventual do Flamengo na Copa do Brasil mudaria isso, porque parece que realmente está tudo muito desgastado. No caso do São Paulo, eu acho que o título ele seria apenas uma confirmação de que houve um reordenamento no clube, e eu depois vou gravar um vídeo só sobre isso. Eu acho que o Rogério Ceni tem uma participação importante nesse reordenamento, nessa percepção de quem está dentro do São Paulo, do que representa o São Paulo, de coisas que eram absolutamente bizarras internamente e que o Rogério colocou o dedo na ferida, porque só ele poderia colocar.
e o São Paulo, com ou sem o título, acho que ele já se colocou de volta nos trilhos, inclusive de gestão, por mais que ainda tenham algumas críticas. Se o título vier, eu acho que seria só a confirmação de que há um norte para esse clube, para essa instituição. E do outro lado, é um Flamengo que precisa se olhar no espelho e falar, cara, que diabos eu quero aqui, né?